Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora estar resolvendo essa questão que corresponde à questão de número 7 do capítulo 6 do volume 1 do livro do professor Moisés Nutsenvai, o livro de Física Básica, ok? Então a questão 7 diz o seguinte: uma partícula de massa igual a 2 kg desloca-se ao longo de uma reta. Entre x igual a 0 e x igual a 7 metros, ela está sujeita à força F de x representada no gráfico. Calcule a velocidade da partícula depois de percorrer 2, 3, 4, 6 e 7 metros, sabendo que sua velocidade para x igual a 0 é de 3 metros por segundo. Pessoal, nessa questão, os conhecimentos que nós vamos abordar para estar resolvendo a questão são os conceitos de trabalho, energia cinética e o teorema trabalho-energia cinética, ok? Vou estar resolvendo para vocês essa questão de duas maneiras distintas, todas duas dão a mesma resposta, e vou estar fazendo isso para cada um dos itens, porque como a questão pede para calcular a velocidade em 2, 3, 4, 6 e 7 metros, então para cada um dos itens eu vou estar utilizando essas duas formas de calcular, uma utilizando diretamente o teorema do trabalho energia cinética e a outra forma através da segunda lei de Newton e das equações do movimento, ok? Então, primeiro notem o que é que a questão dá. Então, notem que a questão dá a massa da partícula, 2 kg, a velocidade inicial, né, que ela fala velocidade em x igual a 0, de 3 metros por segundo, e a posição inicial, x0 igual a 0. Então, como mencionei para vocês, vou estar resolvendo de duas formas diferentes, uma utilizando o teorema do trabalho energia cinética e outra a equação do movimento. Então, vou primeiro apresentar essa que é uma solução através do teorema do trabalho energia cinética. Então, vou estar fazendo isso, esse mesmo procedimento, para todas essas distâncias, tá certo? Então, para x igual a 2 metros, né, vamos encontrar agora a velocidade em x igual a 2 metros. Então, a forma 1, que é através do teorema do trabalho-energia, então a gente vai estar usando o fato de que o trabalho realizado para deslocar a partícula do x igual a 0 até o x igual a 2 é igual à variação da energia cinética, que é a energia cinética em 2 menos a energia cinética inicial, onde a energia cinética inicial é mv02 sobre 2 e a energia cinética lá em x2 é igual a mv2 ao quadrado sobre 2. Então, o que nós fazemos é, ok, a questão nos deu a representação gráfica da força em termos da distância. Então, nós vamos calcular como esse trabalho. Nós vamos calcular esse trabalho a partir da área sobre a curva. Mas antes disso, vamos substituir aqui os termos de energia cinética, né? Então, só substituindo o T2 e o T0 em W de 0 a 2, nós isolamos o M sobre 2, então isso vai ficar M sobre 2 vezes V2 ao quadrado menos V0 ao quadrado. A massa é 2, então dá 2 sobre 2, e aí dá V2 ao quadrado menos, e o V0 é 3 metros por segundo, então vai estar aqui aparecendo 3 menos 3 ao quadrado. Então, isso dá o quê? Então, o trabalho de 0 a 2 vai dar a velocidade no x igual a 2 ao quadrado, menos 9. E aqui, como eu estava falando, para calcular esse trabalho, a gente vai usar o cálculo da área sobre a curva f de x. Então, o trabalho é igual à área sobre a curva f de x. Dentro desse intervalo, né, de x0 a x2, que é dada da seguinte forma. A área, no caso, vai ser essa área aqui. Então, é a área de um quadrado, no caso. Então, eu tenho base 2 e a altura menos 2. Então, isso vai ser 2 vezes menos 2, isso dá menos 4 joules. Então, o que a gente faz agora é só substituir o trabalho, menos 4 joules, nessa expressão aqui, ok? Então, fazendo isso, está aqui o menos 4, vezes
esse termo daqui aqui. E aí o que eu faço é muito simples. Eu só isolo o V2. E com isso nós encontramos esse V aqui dado por raiz de 5 metros por segundo. Beleza? Então essa é a primeira forma de encontrarmos a velocidade. Esse procedimento vai ser análogo para o x igual a 3, x igual a 4, x igual a 6, x igual a 7, ok? E vamos agora partir para a segunda forma de encontrar a velocidade. A segunda forma de encontrar, né, como eu mencionei no começo da solução dessa questão, vai ser utilizando as equações da lei de Newton e das leis horárias do movimento. Então, em x igual a 2, notem que em x igual a 2, nesse pontinho aqui, então a força ela é uma constante, né, aqui com relação à posição, de 0 a 2, que é dada por f de x igual a 2 é menos 2. Está aqui. Então, notando isso, em x igual a 2, o f de x2 é menos 2 newton. E pela segunda lei de Newton, sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. Então, isolando no lado esquerdo a aceleração, isso vai dar força sobre massa. E a massa é 2 kg e a força para esse ponto como eu disse, é menos 2 newton. Então, isso vai dar uma aceleração de menos 1 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente faz agora é o seguinte. Uma vez encontrada a aceleração, nós, com a lei horária da posição, encontramos o tempo, utilizando essa aceleração, e com o tempo substituímos na relação da velocidade, que a velocidade final é igual a velocidade inicial mais a vezes t. Então é isso que nós vamos fazer agora, ok? Então, das equações do movimento, a gente tem o da velocidade, que eu acabei de falar, e temos o da posição, né? Que a posição é igual a posição inicial mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Então, substituindo os valores aqui, nós temos que o V é igual a 3 menos t, onde calculamos anteriormente a aceleração como menos 1 metros por segundo ao quadrado, e a velocidade inicial era, como a questão deu, 3 metros por segundo. Então, a gente encontra aqui a relação da velocidade, e da mesma forma, substituindo, né, o x0, esse aqui é igual a 0, e o v0 é 3 e o a é menos 1. Então, substituindo os valores, nós encontramos essa segunda equação aqui. Então, como queremos a velocidade no ponto x igual a 2 metros, o que nós fazemos é, através dessa equação, utilizando x igual a 2, nós descobrimos o tempo. Com o tempo em mãos, nós substituímos aqui e encontramos a velocidade. Tá certo? É isso que eu vou estar apresentando agora para vocês. Então, da equação 2, encontramos o tempo em x 2 metros e depois substituímos na equação da velocidade, como eu mencionei. Então, dessa equação aqui, nós temos ela aqui. Então, notem que isso vai dar uma equação do segundo grau em t. E aí o que eu faço é só encontrar as raízes. E está aqui as duas raízes. Com as duas raízes, né, os dois tempos em mão, eu pego e substituo na velocidade. Então, daí, substituindo as velocidades, encontro aqui, como anteriormente, como foi dado aqui, a velocidade de raiz de 5 metros por segundo. Então, pronto. Então, eu acabei de apresentar para vocês as duas formas de estar encontrando essa velocidade para o caso de x2. E agora eu vou estar fazendo esse mesmo procedimento para os outros deslocamentos. Então vamos lá, vamos encontrar agora a velocidade em x 3 metros. Então, começando da primeira forma, utilizando o teorema do trabalho e energia cinética. Então, o trabalho de 0 a 3 vai ser energia cinética no 3 menos energia cinética no 0. Onde, né, agora eu vou estar aproveitando o cálculo da área sempre do item anterior. Então, no item anterior, nós calculamos esse trabalho aqui, né, de 0 a 2, através dessa área aqui. E agora, para calcular o trabalho de 2 a 3, nós vamos estar calculando essa área aqui, ok? Essa área desse triângulo. É isso que a gente vai estar fazendo agora. Então, calculando a área sobre as curvas entre 0 e 2 e 2 e 3, nós encontramos, né? Então, aqui é só repetir, isso aqui é só repetindo o que eu encontrei anteriormente, no item anterior, dá menos 4 joules.
E agora a área do triângulo, né, vai ser quem? Base vezes altura dividido por 2, né? Então, a base aqui, esse camarada aqui, é 1. A altura, menos 2. Aí dividido por 2. Então, isso dá 1 vezes menos 2 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Então, o trabalho de 2 a 3 vai ser menos 1 joule, como aqui colocado. Então, portanto, somando esses dois termos, nós encontramos o trabalho de 0 a 3. Então, isso vai ser menos 4, menos 1, dá menos 5 joules. Pronto. Com o trabalho e substituindo os termos das energias cinéticas, sabendo que a velocidade inicial foi dada de 3 metros por segundo, mais uma vez temos aqui uma expressão do lado direito apenas com a incógnita que queremos descobrir, que no caso agora é o V em x3, né? Então aqui aparece V3 ao quadrado. Então, se a gente isolar o V3, nós encontramos aqui o V3 dado por 2 metros por segundo, ok? Pronto, então fizemos o mesmo procedimento para encontrar a velocidade em x igual a 3 metros. Agora vamos fazer o procedimento da forma número 2, que é utilizando a segunda lei de Newton e as equações do movimento. Então vamos lá. Então agora, veja que no caso anterior, a força era constante, né? Então a equação de uma reta paralela ao eixo do x, que é sempre um mesmo valor. Agora eu vou determinar, através da equação dessa reta, de tal forma que com isso eu consigo encontrar as acelerações no ponto 3 e no ponto 4, que vai ser calculado para esse item, para o item que se segue. E com isso, com a aceleração, eu uso as equações do movimento e descubro a velocidade, né? O tempo depois da velocidade. Então vamos lá. Então, a equação da reta, lá naquele intervalo de 2 a 4, é dada por esse termo aqui. É dado por essa equação aqui. Se vocês bem notarem, quando essa força for zero, apenas para poder checar, quando essa força for zero, isso implica que x vai ser igual a 3. Então, notem que de fato é o que acontece. A curva cruza o eixo das abscissas exatamente em x igual a 3. Então, tá aqui, cruza exatamente em x igual a 3. E quando x for igual a 4, notem que quando x for igual a 4, o que é que isso nos dá? O f de x4, ele vai dar 2 vezes 4 menos 3, isso dá 2 vezes 1, que dá 2. Então, a força em x4 é igual a 2. Então, se nós voltarmos lá, notem que é exatamente, está aqui, 2 no x igual a 4. Então, pronto, exatamente como queríamos. E, então, dando prosseguimento, através da segunda lei de Newton, podemos determinar a aceleração, né? Então, a aceleração vai ser igual a força sobre a massa é 2 kg. Então, substituindo o valor da massa, nós podemos encontrar a aceleração em x igual a 2 e em x igual a 3. Em x igual a 2, 2 aqui vai cortar com 2, vai ser 2 menos 3, isso vai dar menos 1 metro por segundo. Em x igual a 3, isso vai dar 0. Ok? Então, aceleração nula. E no outro termo, uma desaceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, com as acelerações em mão, nós podemos estar determinando o tempo e do tempo a velocidade. Então, esse é o procedimento. Então, vamos lá. Mas antes disso, nesse caso, nós vamos estar utilizando a aceleração média. Então, a aceleração média é, como eu estou querendo calcular a velocidade no ponto x igual a 3 agora, então eu vou estar pegando o valor da média do A de 3 com o A de 2, ok? Então, isso, a soma disso dividido por 2. Então, A de 3 é menos 1, o A de 2 é 0, então isso dá menos meio metro por segundo ao quadrado. Pronto. Finalmente, com a aceleração, essa aceleração média, substituímos nas equações do movimento e agora, apenas destacando que o nosso V0, a velocidade inicial, vai ser o V do x2, ok? Que notem, né? Eu estou escrevendo o movimento agora desse trecho aqui. Então, minha velocidade inicial agora, ela corresponde a esse V de x2, né? Porque é desse pontinho aqui.
ok? E, dando prosseguimento, nós encontramos, portanto, que substituindo o V0 por o V de 2, que foi encontrado no item anterior, que é raiz de 5 metros por segundo, e a posição inicial agora de 2 metros, nós encontramos aqui que o V, né, substituindo o V0 por raiz de 5 e o A médio por menos 1, encontramos que o V é igual a raiz de 5 menos T sobre 2, e o X vai ser, o X0 agora é o X de 2, né, que é o 2 metros. Então isso vai dar x igual a 2 mais raiz de 5t menos t ao quadrado sobre 4. Ok? Então, o que vamos fazer agora é substituir para o x igual a 3 e determinar o tempo nessas expressões que acabamos de encontrar. Então, pronto, da equação 2, encontramos o tempo, né, em x igual a 3. Então, vou lá na equação da lei horária. Então, x, que é aquela do x igual a x0 mais vt mais at ao quadrado sobre 2, substituindo os termos, né? E substituindo agora o x no ponto 3, então, podemos obter essa equação do segundo grau em t, trabalhando aqui com os termos. Então, encontramos que t ao quadrado menos 4 raiz de 5t mais 4 igual a 0. Então, encontrando essas raízes, né, é o quem? É menos b, esse camarada aqui, mais ou menos raiz de delta, né? E quem é delta? É b ao quadrado, esse camarada aqui é ao quadrado, menos 4, o A aqui é 1 e o C é 4. Então, pronto. Então, calculando isso aqui, né? Então, repetir o 4 raiz de 5, mais ou menos. O termo de dentro aqui vai ser 16 vezes 5. Isso dá 80. E esse outro termo, menos 4 vezes 4, dá menos 16. Isso vai dar raiz de 64, que é 8. Então, 4 raiz de 5 mais ou menos 8 dividido por 2. Isso vai dar 2 raiz de 5 mais ou menos 4 segundos. Pronto. Então, encontramos o tempo. Agora vamos determinar as velocidades para esses dois tempos. Então, da equação 1, né, substituindo os t's, nós encontramos o primeiro tempo aqui. Só fizemos foi substituir, né, esse tempo aqui por esse aqui encontrado. Então, o que encontramos é a velocidade de menos 2 metros por segundo e mais 2 metros por segundo, assim como foi encontrado no caso do item anterior. Então, pronto. Então, o procedimento, vocês notam que é o mesmo procedimento, apenas porque, como a questão pede, né, para calcular a velocidade em x2, em x3, em x4, em x6 e x7, então, e que eu apresentei duas soluções. Então, estou repetindo esse procedimento para todos os itens. Vamos lá agora para a velocidade no x 4 metros. Mais uma vez, utilizando a primeira forma, pelo teorema do trabalho e energia cinética, podemos encontrar o trabalho total de 0 a 4 pela variação da energia cinética de 4 a 0, né? Então, isso é dado pela soma dos trabalhos de 0 a 2, de 2 a 3 e 3 a 4. E esses trabalhos a gente vai calcular como a questão deu a representação gráfica da força em termos do x, do deslocamento. Então, vamos calcular a área sobre a curva para cada um desses trechos e encontrar os trabalhos em cada um dos trechos e depois somar. Dos itens anteriores, nós já calculamos o trabalho de 0 a 2 e o trabalho de 2 a 3, né? Então, vou só utilizar os resultados e vou estar apresentando mais explicitamente o trabalho de 3 a 4. Então, calculando as áreas sobre a curva, né, para esses intervalos, como eu mencionei, então, dos itens anteriores, encontramos que o trabalho de 0 a 2 é menos 4, que o trabalho de 2 a 3 é menos 1, e agora o trabalho de 3 a 4, né, se vocês voltarem aqui, a gente está calculando a área dessa curva, desse triângulo, que é exatamente a mesma área desse camarada aqui, né? Menos, né, porque agora a altura lá era menos 2, agora vai ser 2. Então, voltando para cá, por isso que eu escrevi que o trabalho de 3 a 4 é menos o trabalho de 2 a 3. Então, base 1, altura 2 sobre 2. Então, 2 vezes 1 sobre 2 dá 1 joule. Somando todos esses termos, o menos 4, o menos 1 e 1, isso sobra menos 4 joules. Então, o trabalho de 0 a 4 dá menos 4 joules. Pronto. Então, agora vamos substituir os termos de energia cinética
isolando o M. Então, o trabalho de 0 a 4 dá menos 4, né, como acabamos de encontrar. E agora estou substituindo as energias cinéticas do x4 e do x0. Então, está aqui m sobre 2, tudo isso vezes v4 ao quadrado, menos v0 ao quadrado. E o v0, como a questão deu, que é 3 metros por segundo, então isso vai dar 2 sobre 2 aqui, que vai cortar, né, das massas. E isso, no finalmente, vai dar v4 ao quadrado menos 9. Passando o menos 4, passando o menos 9 para o lado esquerdo, então a gente vai encontrar que v4 ao quadrado é igual a 5, então o v4 dá raiz de 5 metros por segundo. Pronto. Agora vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos no item anterior com a segunda forma de resolver, utilizando a segunda lei de Newton e as equações do movimento. Então vamos lá. Então, mais uma vez, como já foi apresentado no item anterior, né, nós encontramos a equação da reta no intervalo de 2 a 4 e agora estamos querendo descobrir a velocidade em x4. Então vamos utilizar essa mesma relação, está aqui ela, e o fato, aí utilizarmos a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então, isolando a aceleração, que vai ser igual a força sobre a massa, e substituindo os valores, né, tanto da expressão da força quanto a massa, que é 2 kg, então isso nos dá que a aceleração é x menos 3. Então, podemos determinar assim as acelerações nos pontos 3 e 4 e encontrar a aceleração média. É isso que nós vamos fazer agora, né? Então, a aceleração média vai ser a média dos valores, a aceleração em x4 mais x2 dividido por 2. E como a aceleração em 2 é menos 1 metro por segundo, e em 4 é só substituir aqui. 4 menos 3 dá 1. Então, o A de 4 é 1 metro por segundo. Então, se somarmos esses dois termos, 1 menos 1, isso vai dar 0. Então, a aceleração média agora é nula. Então, essa fica bem mais fácil, né, de determinar a velocidade. Não precisa nem ir encontrar o tempo, né? Então, eu substituo já direto na expressão da velocidade, né? A velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração média vezes o tempo. Só lembrando que agora a velocidade inicial é a velocidade no x igual a 2. Como foi calculado anteriormente, isso dá raiz de 5 metros por segundo. Então, substituindo os valores, esse termo aqui vai ser 0. Isso vai nos restar apenas esse raiz de 5, que é a resposta por V4, né? Como os encontramos aqui, como vocês podem comparar. Então, sempre eu estou encontrando as mesmas respostas, utilizando dois métodos diferentes de estar resolvendo a questão. Vamos agora encontrar a velocidade para o x igual a 6 metros. Então, utilizando a primeira forma, através do teorema trabalho-energia cinética, e onde o trabalho vai ser a variação da energia cinética, no caso é a energia cinética no x6 menos a energia cinética no x inicial. E lembrando que eu posso estar desmembrando esse trabalho para os vários intervalos e vamos calcular esses trabalhos através da área sobre a curva f de x. Então pronto, então calculando as áreas sobre a curva em cada um desses intervalos de 0 a 2, 2 a 3, 3 a 4 e 4 a 6, sendo que de 0 a 2, de 2 a 3 e de 3 a 4 foram calculados nos itens anteriores. Então só estou utilizando aqui para relembrar os valores. De 0 a 2 é o menos 4, de 2 a 3 menos 1, de 3 a 4 1 joules. E agora vem a parte que é desse item. De 4 a 6, se nós voltarmos lá na figura, de 4 a 6 corresponde a essa área aqui, tá certo? Então, a base é quem? 6 menos 4 dá 2, então isso dá 2, vezes a altura 2. Então, isso dá um trabalho de 4 joules, ok? Então, está aqui, 2 vezes 2, isso vai dar os 4 joules. Então, com isso, nós podemos somar todos esses trabalhos para encontrar o trabalho de 0 a 6. E aí, aqui foi o que eu acabei de escrever. Menos 4, menos 1, mais 4, isso vai dar um trabalho nulo. Então, se eu utilizar o teorema do trabalho-energia substituindo os termos de energia cinética e isolando o M, nós vamos encontrar que o V6 é 3 metros por segundo, ok? Pronto, então eu vou fazer encontrar a mesma resposta, agora utilizando a segunda forma de encontrar, que é através da lei de Newton e as equações do movimento.
Então, em x6, notem, né, voltando lá, a força é constante, né? É constante e de valor 2. Então, como aqui descrito, em x6, o F de x6 é igual a 2, e utilizando a segunda lei de Newton, que F é igual a ma, e isolando A, temos que A é igual a força sobre a massa. No caso, a força é 2, a massa é 2 kg, isso vai dar uma aceleração de 1 metro por segundo. Daí, utilizando as equações do movimento, lembrando que agora o x inicial é o x 4 metros e que a velocidade em x de 4 metros, calculada nos itens anteriores, é a raiz de 5 metros por segundo, então a gente substitui na relação da velocidade e na lei horária, né, do movimento, e substituindo o V0 e o A, nós encontramos isso, que V é igual a raiz de 5 mais T e o x é igual a 4 mais raiz de 5T mais T ao quadrado sobre 2. Então, substituindo o x igual a 6, nessa segunda expressão, nós determinamos o t, com esse t substituímos na primeira e encontramos a velocidade. E é isso que eu vou estar apresentando agora. Então, da segunda equação, né, da lei horária, para x igual a 6, a gente vai ter 6 igual a 4 mais raiz de 5t mais t ao quadrado sobre 2. Então, passando o 6 para o lado direito e multiplicando todo mundo por 2, encontramos que isso vai dar t ao quadrado mais 2 raiz de 5t menos 4 igual a 0. Então, mais uma vez, uma equação de segundo grau, e encontramos as raízes fazendo menos b ao quadrado mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o b aqui é o 2 raiz de 5, então menos b está aqui. E o delta é b ao quadrado, né? Está aqui o 2 raiz de 5 ao quadrado, menos 4. O a é 1 e o c está aqui, menos 4. Então, isso nos dá um tempo de menos raiz de 5 mais ou menos 3, né? Então, o que eu vou fazer, utilizando esses dois tempos, encontrar as duas velocidades correspondentes. Então, substituindo, encontramos que o v é mais ou menos 3 metros por segundo ao quadrado, como encontrado na relação da forma anterior. Então, por fim, agora vamos encontrar a velocidade em x 7 metros. Então, mais uma vez, da primeira forma do teorema do trabalho e energia cinética, o trabalho de 0 a 7 é a variação da energia cinética de 7 a 0, né? E podemos desmembrar o cálculo do trabalho com o cálculo das áreas dos intervalos de 0 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 6 e de 6 a 7. Mais uma vez, todos os outros trabalhos, exceto o de 6 a 7, foram calculados nos itens anteriores. Então, o que fazemos é apenas eu voltar apresentando novamente, né, o trabalho de 0 a 2 é menos 4, de 2 a 3 é menos 1, de 3 a 4 é 1, de 4 a 6 é 4 joules. Agora, o de 6 a 7, né, vai ser a área desse triângulo aqui. Vai ser a área desse triângulo aqui. Então, a base é 1, a altura é 2, então 1 vezes 2 dividido por 2, né? Então, isso vai dar 1. Vai dar 1 joule. Tanto aqui, o trabalho de 6 a 7 é 1 joule. Então, somando menos 4 com menos 1, com 1, com 4 e com 1, isso vai dar um trabalho de 0 a 7 de 1 joule, ok? Então, pronto. Com o trabalho, nós utilizamos o teorema do trabalho e energia e determinamos a velocidade em V7, né? Isolando o M2, substituindo o M por 2 e lembrando que o V0 é 3 metros por segundo. Então, passando esse menos 9 para o lado esquerdo, vai ser 9 mais 1 dá 10. Então, isso vai dar V de 7 ao quadrado igual a 10. Então, isso vai dar que o V de 7 é raiz de 10 metros por segundo. Ok? E, por fim, fazendo o mesmo, mas agora através da segunda forma, que é utilizando a lei de Newton, as equações de movimento. E visto no item anterior que a aceleração em x de 6 é 1 metro por segundo, e que do gráfico em f de x7 é igual a 0, né? Então, notem que a força, nesse ponto aqui, né, a força é nula, né? O f é igual a 0. Então, nós podemos... E como a massa é um valor não nulo, né? Então, pela segunda lei de Newton, nós encontramos que a aceleração em x7 é igual a 0, né?
Porque a aceleração é força sobre a massa, só que a força é nula, então a aceleração vai ser nula. Então, com isso, podemos encontrar a aceleração média, né? Então, vai ser a aceleração em x6 mais a aceleração em x7 dividido por 2. Em x6 é 1 metro por segundo ao quadrado, em x7 é 0. Então, isso vai dar meio metro por segundo ao quadrado. Então, com a aceleração em mãos, escrevemos as equações do movimento, lembrando que agora a posição inicial é em x6 metros. E que a velocidade inicial é a velocidade em x6, que é 3 metros por segundo. Tá certo? Então, substituindo o valor de x0 e v0, nós encontramos isso, que v vai ser igual a 3 mais t sobre 2, e o x vai ser 6 mais 3t mais t ao quadrado sobre 4. Então, substituindo na equação 2 o valor de x7, né? Então, aqui nós encontramos mais uma vez uma equação do segundo grau, está aqui ela, e encontramos as raízes que estão aqui elas. Então, com as raízes, com os tempos em mãos, substituímos na expressão da velocidade e finalmente encontramos aí o valor de raiz de 10 metros por segundo. Tá certo? Então, voltando aqui na questão, então é uma questão que, se fosse resolver apenas com o teorema do trabalho e energia, né, sem partir para as segundas leis, né, descrevendo apenas da forma 1, que é a forma abordada nesse capítulo, então notem que o que é preciso para resolver essa questão são dois conhecimentos apenas. Um, o teorema do trabalho e energia, que o trabalho é igual à variação da energia cinética, e dois, que o trabalho é igual à área sobre a curva f de x. Ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.